Paz e alegria, queridos irmãos, aqui estamos em nossa casa, no Centro Espírita Luz e Caridade, para a realização de mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que a direita faz, o item 10, Instrução dos Espíritos. Mas antes, iremos dar início à nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais esse dia, tarde maravilhoso. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, nessa casa que nos recebe, que nos abriga, que nos envolve com tanto carinho. Agradecemos por mais esse dia, pela oportunidade de compartilharmos mais um estudo do Evangelho. Abençoa, Mestre, todos os nossos irmãos que estão agora assistindo a essa palestra, que possa sentir os seus corações confortados, envolvidos pelas palavras do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso querido Evangelho de Luz. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, que assim seja. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo do item 10 do capítulo 13. É uma mensagem de um espírito protetor. Esse não assinou, preferiu não colocar seu nome, e nós que estudamos o Espiritismo, nós sabemos que existem muitas mensagens que os espíritos, por pudor, por discrição, por diversos motivos, preferem colocar um espírito amigo, um espírito protetor, e esse é um. Esse nosso amigo começa o estudo com uma pergunta que é válida para todos nós, em qualquer século, para hoje, para amanhã, para o século XIX, quando foi escrito, século XX, XXI, não importa. Ela é sempre atual, porque é uma dúvida nossa. Todo esse capítulo fala da forma, expressa a forma com que nós podemos fazer a caridade, né? Nos itens anteriores, maravilhoso o óvulo da viúva, né? Que fala da quantidade, quanto eu posso dar, quanto realmente em dinheiro expressa um ato de caridade, as formas de se fazer a caridade, se eu chamo atenção para mim quando estou fazendo a caridade, ou se eu consigo fazer com discrição, que é o objetivo do capítulo, de como eu me realizo, a caridade para com os desencarnados, a caridade para com os desencarnados, com os doentes, com os amigos. Então esse capítulo, ele é um tratado. Se nós estudamos ele atentamente, de ponta a ponta, e formos fazendo anotações, no final você sabe, tratado sobre a caridade. Como fazer? De que forma fazer? A quem fazer? Qual a minha responsabilidade com a caridade que eu faço? Que nós temos responsabilidade com a doação que devemos fazer, como fazer, a quem fazer, e se estamos fazendo da forma certa e para as pessoas certas, já que nos itens anteriores falam das pessoas que se aproveitam, né, da boa vontade da humanidade para o uso próprio. Sabemos disso. Mas não é essa a abordagem desse nosso amigo, do amigo protetor. Ele começa com uma pergunta, porque ele se coloca na situação em que ele diz: muitos de vós falam, algo que ele ouviu muito e que ele ouve, porque está desencarnado, mas continua ouvindo. Começa assim: meus amigos, há muito dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo o necessário dispõe? Então, nesse ponto do capítulo,
é colocada a questão de como fazer a caridade, como eu vou poder fazer alguma caridade se eu não disponho nem mesmo do óbolo da viúva, né? Quando é apresentada a viúva, é apresentado como alguém muito pobre e que tem muito pouco e que dá um denário. Mas nessa situação aqui, ele trabalha aqueles que nem o suficiente para, no caso, atender às suas necessidades diárias, a da sua família, dispõe. Não tem para dar, não tem para dividir. E pensa, esse ato de caridade é algo que eu não vou poder fazer na minha vida. Mas vamos refletir. Se fora da caridade não há salvação, se a forma com que a humanidade irá restaurar-se diante de Deus, e que é um ensinamento que nosso Mestre Jesus, em toda a sua caminhada, nos deixou, se eu não disponho de nada, então, para mim, não haverá salvação? Então eu serei castigado por já ter uma vida, uma encarnação, onde me faltam recursos materiais a mim e a minha família, e por conta disso, não por não ter um coração generoso, mas por não dispor desses recursos, eu não posso dividir com ninguém o pouco que eu consigo? Estarei então fora da salvação? Olha, que perspicácia desse nosso amigo. E aí ele diz assim, esse pensamento, né, ele só mostra a nós, humanidade, o quanto nós desconhecemos a caridade, o quanto é importante que nós estudemos o Evangelho, o quanto que é importante que a gente estude as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Porque esse pensamento não nos passaria pela mente se nós compreendêssemos os ensinamentos de Jesus. Que em que momento nós vimos Jesus dispor de alguma situação material? A única coisa que nosso Mestre Jesus doou foi a Ele mesmo, o seu amor. A única coisa que Ele nos deu foi os seus ensinamentos. Ele nos corrigiu, Ele nos trouxe a importância do perdão, do auto-perdão, do perdoar ao próximo. Os ensinamentos de Jesus são um ato de caridade. E quanto custou para nós isso? Um denário? 1 milhão? Não custou nada. Nunca custou nada. E esse irmão, ele vem, como o Evangelho traz, ele traduz isso, esmiuça para nós compreendermos melhor o quanto nos falta estudar o Evangelho, a falta que nos faz. Porque articular essa pergunta, eu não tenho nada, logo eu não tenho nada para dar, logo eu não posso fazer a caridade, logo eu não vou estar salvo. Mas aí o Espírito desenvolve mais à frente. E ele diz assim: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. E aí ele vem pontuando 3 pontos importantes. Poderes fazê-lo pelo pensamento. Pensamento é força. Pensamento é o que nos conduz, é o que nos liga aos nossos irmãos. Vamos refletir um pouquinho quantas vezes estamos em algum lugar, estamos no nosso lar, em atividade, e do nada nós lembramos de uma determinada pessoa, da família ou não, de um amigo que durante algum tempo esteve conosco, trabalhando em alguma empresa, na faculdade, na escola, e vem aquele nome. Vem na sua mente o nome de uma pessoa que você não faz associação nenhuma naquele momento ao que você está fazendo. Nossa, como é que está o fulano? Tanto tempo eu não vejo. Amigos, o que é esse pensamento? Pode ser
que justamente nesse momento aquela pessoa esteja precisando que você pense nela de uma forma diferente, pense nela com carinho, coloque o nome dela nas tuas melhores vibrações. Puxa, tomara que esteja bem. Na última vez eu encontrei, ela estava com problemas de emprego, prestes a ficar desempregada. Tem fé em Deus que ela há de ter resolvido aquela situação. Pensamento, bom pensamento, pensamento que envolve, que você manda para o universo aquela vibração boa, gostosa, da tua amizade, do teu carinho, do tempo que vocês estiveram juntos, do conhecimento que você tem sobre ela. Se for possível, nesse momento ou um pouco mais à frente no dia, procurar o telefonezinho dela, o zap, não sei quantos recursos tantos temos agora de comunicação, são tantos nomes, o recurso que você tiver à mão para contactá-la e lembrá-la, poxa, fulano, do nada lembrei de você, queria saber se você está bem, se as coisas estão bem, e se não estiver tão bem assim, me liga, vamos conversar. Nesse momento a gente não pode até marcar um encontro pessoalmente, mas vamos ver um jeito da gente conversar. Estou com saudade. E o seu nome, a memória veio à minha mente essa semana e foi bom lembrar de você. Olha o teu pensamento aí, enchendo essa pessoa de vibrações, de preocupação carinhosa. Esse é uma caridade. É a caridade que você pode fazer por pensamento. Porque de alguma forma você foi tocado e nós já vamos chegar lá dentro em breve. Por palavras e por ações. Palavras. Quão é importante nós estarmos atentos à força de nossas palavras. As palavras são construtoras, são poderosas. As palavras constroem a nossa vida. Como é importante nós rodearmos as pessoas que amamos de boas palavras, né? Outro dia eu estava assistindo a um estudo muito interessante falando sobre a questão da palavra e eu ouvi um termo que até então, depois eu voltei a ler, mas eu não conhecia, que é a profecia autorrealizadora, que é quando nós utilizamos palavras ruins e dizemos para a pessoa, olha o que você está fazendo, você não faz nada direito, você nunca vai dar certo na vida. Olha que palavras terríveis nós estamos jogando pelo nosso pensamento e pior, construindo no nosso vocabulário a respeito de alguém, de uma pessoa, de uma criança, uma crítica ácida, destrutiva. E nós nos permitimos, por diversos motivos, achar que podemos usar para com os nossos irmãos palavras fortes demais, destruidoras da estima de quem as está ouvindo. Nunca devemos fazer isso. As palavras são atos de caridade importantes na nossa vida e devem ser selecionadas, bem cuidadas, bem articuladas, para que possamos construir em volta de nós, em volta do nosso vocabulário, do que falamos ao dia, boas palavras, boas coisas para com as pessoas que nos cercam nos diversos momentos. Sempre ponderando, mesmo com raiva, mesmo em momentos difíceis, porque falar coisa bonita quando está tudo bem não é dificuldade para ninguém. Está tudo bem, mas naqueles momentos difíceis, naqueles momentos da raiva, naqueles momentos da troca, né, de farpas, o que você está articulando para quem está ao seu lado, para quem está próximo? Que palavras boas você está utilizando? Você sabia que as palavras são um ato de caridade? Pois são, só são. Se nós temos hoje o Evangelho, né, os Evangelhos para estudarmos, para cuidar da nossa vida, dos nossos irmãos, do nosso melhoramento moral,
São as palavras que Jesus disse, que os evangelistas ouviram e escreveram para nós. Jesus não escreveu, ele falou e fez. É a terceira etapa aqui que o irmão destaca: pensamento, palavras e ações, né? Vemos em toda a caminhada de Jesus, em histórias que o envolveu, algumas até não foi Jesus que falou, mas vai passando, né? Aquelas histórias vão crescendo e a gente atribui a Jesus, mas tem uma história que é muito interessante e que, quando eu conheci, havia sido atribuída a Jesus. Depois, em um estudo em nossa casa, alguém elucidou que não. Um grupo, um sábio estava caminhando e passaram por um animal morto já em decomposição. E todos que estavam mais à frente, passavam aí, né? Ai, que cheiro horrível, ai, que visão horrorosa. E cada um passava e falava algo ruim sobre aquilo. Até que alguém passou, né? Atribui-se ao sábio, né? Que passou e observou, falou assim: nossa, que belos dentes tinha esse animal. Veja, queridos irmãos, dentro de um cadáver, né, um cadáver em putrificação, uma visão realmente ruim, desagradável, essa pessoa conseguiu extrair algo bom para falar. É a lição que fica. Não importa se foi um sábio, não importa que nesses séculos todos que tenha sido Jesus, ou que foi um sábio, ou que foi um homem passando, a lição em si nos mostra que em todas as situações, em qualquer que seja a situação, nós devemos extrair dali algo edificante para dizer. E que se naquele exato momento nós não estejamos no devido equilíbrio, né, não estejamos realmente equilibrados para falar, para expressar de forma positiva, boa, saudável, vigorosa, carinhosa essas palavras, então que a gente pelo menos silencie ao mau pensamento que nos veio. Deixemos para formular assim: é que nesse momento eu não tenho algo muito bom para falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso depois? Pede um tempo, vamos pedir um tempo, vamos conversar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso quando eu estiver com a cabeça menos quente, né, com o meu temperamento mais apaziguado, e aí a gente vamos conseguir conversar de uma forma mais clara, e aí as palavras que eu irei expressar serão palavras de amor, de caridade, do Evangelho de Jesus, que é isso que nós devemos fazer. Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus não são palavras mortas jogadas ao vento há séculos. São ensinamentos para serem vividos a cada dia nosso. É o nosso pão nosso. É o pão que Jesus deixou. É o nosso alimento, é o alimento diário. É os ensinamentos de Jesus. Além do pão da vida, o pão que fortifica o nosso corpo, as palavras e os ensinamentos de Jesus são o pão que alimenta a nossa alma e que deve fluir do nosso pensamento, fluir da nossa boca da melhor forma possível. Nós não precisamos ficar recitando os ensinamentos, porque Jesus disse que saber é bom, estudar o Evangelho é bom, mas transformar isso em atos de amor e de caridade é que é o que nós devemos estar fazendo agora, como trabalhadores da última hora, da ceia, né, da seara do nosso Mestre Jesus. Somos nós que já devemos estar chegando e fazendo acontecer tudo isso que ele nos ensinou. E segue o nosso querido amigo: pelas palavras e por ações. Ações. Mas você não falou que ele não sabe que eu não tenho o que dar? Que ações são essas? Toda ação eu tenho que gastar dinheiro. Se eu vou a algum lugar, eu tenho que ter um dinheiro para ir até lá. Então nós vamos trazer a lembrança
uma história belíssima que envolve o nosso querido irmão Chico. Chico, nós sabemos que durante muitos anos, todos os dias, né, quando a sua mediunidade estava ostensiva, recebia na pequena casa espírita as mães desconsoladas a quem ele dedicava enorme carinho, onde ele recebia cartas dos entes queridos consoladores. Muitas histórias lindas envolvem essas cartas, há livros, há filme maravilhoso. Nesse momento que a gente não está podendo transitar tanto, rever esse filme, ler o livro, que é melhor ainda. E uma vez, uma dessas irmãs não chegou à casa espírita, ela abordou a Chico quando ele estava saindo, já havia feito todos os atendimentos, e ele estava saindo e ela chegou e desabou a sua dor. Era tanta dor. E ela desabou já em choro convulsivo, que havia perdido num acidente gravíssimo os seus 2 filhos, e que já era viúva, e que estava sozinha no mundo. E aquele diálogo comoveu o nosso querido irmão Chico, e ele, que não tinha algo mais para dar para ela, nem mesmo uma carta, ele a abraçou e chorou. Chico abraçou a mãe e chorou com ela, um choro compulsivo de quase 10 minutos. Choraram juntos, num abraço fraternal. Quantas ações nós podemos fazer pelos nossos irmãos em sofrimento? Quanto sofrimento nós podemos apaziguar? A nossa experiência de vida, dessa vida e de encarnações anteriores, ela não se resume ao que nós temos no bolso, na bolsa. Isso é tão menor. Nós temos uma caminhada, nós temos uma experiência, há coisas que nós vivemos, cada um de nós passamos até esse momento da vida, que são experiências que outros não passaram, que ainda vão passar, ou que estão no caldeirão, estão vivenciando naquele momento, sem ver a luz do fim do túnel. E que nós também de alguma forma já passamos. E chegamos ao final desses sofrimentos, encontramos força, encontramos saída e temos essa experiência para narrar, para trocar com esses nossos irmãos que estão em sofrimento. São ações. Na nossa casa é desenvolvido com um grupo de moradores de rua, mesmo agora durante a pandemia, o trabalho não parou, só está diferente, menos pessoas e está sendo distribuído de uma forma diferente. Mas uma das coisas antes da pandemia e durante a pandemia que era feita e que eles gostavam muito era justamente, o trabalho é feito, é distribuído um suco, um camp, um refrigerante, um sanduíche, ou algo parecido toda semana, uma vez por semana. Mas antes da distribuição e antes da pandemia, era feito uma música espírita, e depois, quando um amigo nosso tinha disponibilidade, ele levava o violão e eles pediam músicas de Roberto Carlos para ouvir. Uma música, um violão e uma música. E eles cantavam 2, 3 músicas, nem era um show, eram 2, 3 músicas. Depois da prece, uma conversa, a distribuição. E uma outra coisa que era distribuída na época, nós recebíamos a doação
de garrafas de água, de pessoas de confiança, né? Garrafas de água, e nós enchíamos no filtro, colocávamos água filtrada e congelávamos a água, levávamos uma garrafa de água congelada e uma garrafa de água geladinha, e eles ficavam muito felizes com essa água, porque, entre outras coisas, às vezes a gente consegue um prato de comida, as pessoas são boas, nos dão, a gente não passa necessariamente fome, mas muita sede. Água, uma garrafa de água. Quanto custa essa ação? Te dar uma garrafa de água fresca? E menos ainda, né? Menos ainda, aquele nosso irmão, né, que está solitário. Isso aconteceu muito agora durante a pandemia, mas foi amplamente divulgado na mídia. Quantas pessoas do grupo de risco mais impactado não poder mesmo sair de casa, e tem o grupo que, embora no risco, ainda podia ir ao mercado, ir à padaria, ir à loja de ração. Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi justamente de um casal que, presos, né, num apartamento, eles pensaram, quem vai buscar pão? Vai buscar pão, aí já pega o pão da semana para não estar indo na rua. E aí a esposa falou, vem cá, e a nossa vizinha, que a filha dela mora em outro estado, que a gente todo dia encontrava com ela no elevador, comprando ração e pão. A ração do gato na mão e pãozinho. Como ela está se ajeitando? Será que ela está bem? Será que ela está sendo atendida por alguém? E aí o que eles fizeram? Bateram na porta. Ela, não abre não, a gente só quer saber se a senhora está bem. E estamos indo na padaria. A senhora quer um pãozinho fresco para hoje? Ou de repente para alguns dias da semana? A senhora está precisando de algo mais específico da farmácia? E qual foi a surpresa? Que ela atendeu a eles e começou a chorar, porque ela estava desesperada, ela estava sem os remédios dela, né, de uso contínuo, estavam acabando, né, as provisões, né, do lar estavam acabando, a ração do gatinho já tinha acabado e ela não sabia o que fazer, porque era muito idosa, não podia ir à rua. E aí eles resolveram, ela colocou, não era falta de dinheiro, ela tinha o dinheiro para resolver, ela só não podia ir resolver. Então eles passaram, e melhor que isso, um passo mais adiante, depois de ter resolvido a situação da vizinha, ficaram felizes. Aí eles pensaram, mas espera um pouco, esse prédio tem não sei quantos mil apartamentos, mais de 100 apartamentos. Quantos desses apartamentos não tem outras pessoas, como a nossa vizinha, que é do nosso andar e que nós conhecemos, mas não conhecemos dos outros andares, que pode estar com a mesma dificuldade? E aí o marido, mas a gente vai ficar fazendo compra para todo mundo? Quer dizer, né? Então, estava na parte mais forte da pandemia, no lockdown. Aí eles pensaram um pouco, e se a gente fizesse um cartaz? Ligaram para o síndico e fizeram alguns cartazes, colocaram nos elevadores, nas passagens, né, assim, queridos amigos, estamos passando por um momento difícil. Você já observou se o seu vizinho tem condições de rua? Comprar uma ração, farmácia? Colocaram essas coisas. Ajude o seu vizinho mais próximo, veja se ele não está precisando. E com isso iniciaram uma corrente de ajuda que não envolveu nenhum valor. Envolveu pensamento bom, né? Pensamento caridoso, envolveu a capacidade, o que é muito falado agora, resiliência, capacidade de se estender, né? De se ampliar a si mesmo, a sua ação que começou com uma vizinha, de estender essa ação, de dividir essa responsabilidade com outras pessoas, já que um casal não poderia, mesmo cheios de boa vontade, mesmo cheios de carinho, mesmo
cheios de amor no coração, não poderiam atender ao prédio inteiro e dividiram com os vizinhos e iniciou-se, deram esse pontapé nessa rede de solidariedade que não custou nada. De si, monetariamente dizendo, não custou nenhum recurso material, somente o pensamento no próximo, as palavras e ações, cartazes, uma letra bonita, uma divulgação, também o WhatsApp, né, para o grupo do prédio, e assim iniciaram uma corrente que ajudou muitas pessoas, como a sua vizinha do lado. E quanto custou isso? Não podemos reduzir a ação da caridade ao que a gente tem, ao nosso armário de compra, ao nosso armário de roupa, ao nosso armário de sapato e ao que temos na bolsa. É diminuir muito uma ação tão grandiosa, que é a que nos conduz a Deus. Né? E aí o Espírito Protetor continua dizendo assim: ele diz, já fui como vós. Acho importante dizer, né? Porque a gente ouve uma mensagem, espírito superior, é outro patamar, né? Gente, eu não vou ser como Jesus, eu não sou Chico, eu não sou fulano, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu não tenho essa generosidade toda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu achei maravilhoso que esse amigo, ele colocou aqui: queridos, eu já fui como vocês. Eu era assim, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Então é alguém que já foi impactado pela desesperança, alguém que se sentia fora da luz, porque a palavra desgraça, ela quer dizer fora da graça de Deus. E nós que temos Deus como Pai, Criador do universo, né? Que nos ama profundamente, que colocou todo esse universo para trabalhar junto conosco, com a humanidade, para o crescimento, nosso crescimento e o crescimento de tudo que está ao nosso redor, nunca poderia nos abandonar, nos deixar fora da luz. Em que momento Deus nos deixaria em desgraça, sairia de nossa vida? Nunca. Mas esse Espírito, ele coloca essa sensação dele, de se sentir desfavorável, distante, porque esse sentimento nunca é Deus distante de nós, mas é sempre nós distantes de Deus. Nós vamos esfriando os nossos sentimentos, nós vamos esfriando as nossas ações, nós vamos nos distanciando do bom, do belo, do sagrado, das palavras boas, dos sentimentos bons, e isso esfria a nossa alma e a temperatura fica tão baixa, que nós nos sentimos no escuro total, fora da luz. E aí dizemos que fomos abandonados por Deus, que nos sentimos abandonados por Deus, e isso não acontece nunca, em nenhum momento, não importa o que de ruim tenha nos acontecido ou esteja nos acontecendo. Nunca Deus se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos deles. E aí ele diz: eu já senti isso e acreditei no Espiritismo, e agora eu sei, porque o Espiritismo, essa doutrina de luz, essa filosofia, ela nos traz os ensinamentos do Mestre Jesus e como nós colocarmos em prática tudo isso. São lições práticas. Aqui está escrito, nosso querido amigo protetor, ele colocou aqui: você pode fazer
a caridade por pensamento, palavras e ações. Podia ficar nisso, mas ele não fica, ele segue. Você pode fazer uma prece, você pode fazer uma prece por alguém que você não conhece, você pode fazer uma prece por um desencarnado que passou pelo mundo com tanto sofrimento que nunca recebeu de ninguém uma prece. Há muitos anos atrás, em nossa casa, veio uma comunicação que eu achei muito linda. O Espírito veio agradecer por uma prece aos sofredores. Espíritos que a gente não tem nome para eles. Então, as pessoas fizeram um caderninho de prece aos sofredores. E tem essa prece no Evangelho final das preces, tem prece aos sofredores. E ele desencarnou e não tinha quem orasse por ele, se distanciou da família. A família nunca soube se ele estava vivo, se ele estava morto, então nunca recebeu uma prece pela família. Morreu como indigente. E esse grupo, ele orava toda semana e ele veio agradecer, porque quando esse grupo orava, ele dizia que tinha a sensação nítida que haviam colocado sobre ele um cobertor, que ele estava sentindo frio, que ele estava se sentindo abandonado, sozinho. E quando ele ouviu essa oração pelos sofredores, pelos espíritos desencarnados, pelos espíritos que sofreram, que estão sofrendo, desencarnando sem nome, e ele recebeu essa prece, e ele disse que depois ele nunca mais sentiu frio, que a prece agia sobre ele como um cobertor quentinho. Ele ainda utilizou a palavra que recebia a prece como quem recebe um cobertor quentinho. E ele veio pedir que o grupo, por favor, não deixasse de orar pelos sofredores, pelos sem nome no mundo. Veja como é importante uma prece. E quanto custa mesmo? Será que você não pode fazer uma prece por um sofredor? Não é? E ele fala, você pode fazer pela prece, você pode, por palavras aos vossos companheiros de todos os dias, alguns bons conselhos, alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo. Tem gente que sofre muito, é muita dor. E nesse momento, não adianta você dar um livro, vê esse livro aqui, você precisa, você é o agente de Deus na vida daquela pessoa. Você é o anjo, você é a pessoa mais próxima, você é o agente de Deus, o soldado de Cristo ao lado dessa pessoa. Não importa a circunstância. Se essa pessoa está próxima de você, acaso não existe. Estamos fazendo um estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Se tem ao seu lado alguém em desespero, em dor, e você acha que tem tão pouco, que não pode ajudá-la a tirá-la desse desespero material, você é uma pessoa extremamente qualificada por Deus, por Jesus, para aliviar a dor desse irmão. É a você, não é outro, é você. Você é um agente divino, o acaso não existe, é você que está ouvindo aquilo ali, então é você. É esse momento, é para você interceder. Eu não sei como, eu não sei, sabe? Tem palavras dentro de você, tem ações dentro de você que te qualificam. Não somos nós que vamos dizer, o irmão aqui que está falando, é você. Jesus diz que é você. Jesus não tem braços, ele deixou o ensinamento dele. Quando nós dizemos, o Mestre Jesus me sustentou, o Mestre Jesus me ajuda a levantar todos os dias, isso é uma força de expressão, um sentimento que a gente sente como se ele estivesse pegando, colocou no colo naquele momento do sofrimento. Mas observe que esteve alguém ao seu lado,
Alguém passou por você e falou uma coisa boa, alguém te telefonou, alguém te desafiou, alguém te mandou uma mensagem, alguém lembrou de você, alguém te envolveu com uma prece, alguém intercedeu por você, e é isso que você deve fazer nesse momento. Ser esse intercessor divino, de luz, altamente qualificado pelo amor de Deus, que está dentro de você o tempo todo, que te deixa como uma pessoa altamente qualificada a ajudar esse irmão que está sofrendo. E aí segue os nossos irmãos. O nosso irmão dizendo: podeis dizer à criança, já viciada pelas más companhias, que vão pelo mundo, prestes a sucumbir, diga a elas, Deus vos vê. Veja isso. E aí o irmão fala, fale isso muitas vezes. Não é palavras, né? Não é, vai ficar tudo bem, Deus te vê. Não é um tapinha nas costas. É tudo que vem junto. É tudo que vem junto, é essa energia que a gente está estudando, a energia da palavra, a energia do pensamento, a energia da luz. Você pode salvar uma criança da delinquência, dizendo para ela, Deus vos vê, querida criança. Você não está só, Ele te conhece. Você é o projeto mais lindo que Ele colocou no mundo, é a criança. A criança é um projeto de Deus, palavras de Joana de Ângeles, né? Quando uma criança e um jovem se perdem no mundo, é um projeto divino que a sociedade, né? Ou seja, eu, você, o vizinho do lado, que a sociedade permitiu se perder. Crianças e jovens são projetos divinos. Então, não te custa nada, a você que tem tão pouco, a eu que tenho tão pouco, a nós que temos tão pouco, né? O Evangelho aqui há outras situações, como o rico dá, como o milionário dá, a quem tem pouquinho, mas pode dar um pouquinho, uma moedinha, mas se você está nessa situação do zero material, ainda assim, você pode salvar uma criança da delinquência. Você pode salvar um jovem, dizendo para ele, calma, Deus te vê. Não, já passei por isso. Estou pensando o quê? Já tive 15 anos, já tive 10 anos. Não é assim não. Olha, o que você pode fazer para apaziguar aquela dor? O meu irmão aqui está no Evangelho e é importante. Você pode fazer, deve fazer e repetidas vezes. Você deve interceder junto a uma criança, a um jovem, a um idoso. Ele fala aqui, é o idoso cuja os sonhos, né, se destruíram com o tempo, aquele projeto de vida, tudo que realizou e sonhou, a família que construiu, que teve os sonhos de um retorno. A gente sempre acha que tem um retorno, aqueles sonhos, né, terminaram e não terminaram bem, e ele se amargurou. Trabalhe com suas palavras em cima dessa criança, desse jovem, desse idoso. Você pode, você deve. E aí o nosso irmão continua. Dize dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver. Ai, olha nós aí. Olha nós pegando Deus, o Criador do universo, o nosso Pai, e colocando, reduzindo Deus a nosso tamanho. Eu não vejo a humanidade, eu vejo alguns metros à frente. Mas nós estamos falando de Deus, o Criador. Aí ele dá um exemplo muito interessante, olha nós, um exemplo material bem interessante. Ele diz, se você subir numa montanha, da montanha você não vai ter uma visão, né, dos grãos de areia que tem sobre essa montanha, você não vai ter uma visão maior. Assim é Deus, nosso Pai.
né? Ele nos vê, e mais que isso, Ele nos vê um por um, Ele vê a todos nós. E assim o nosso irmão traz essa mensagem de luz, nos lembrando de que a caridade, ela independe de recursos. A caridade, ela só depende do nosso amor, do nosso conhecimento. Sim, é importante estarmos com o nosso coração vivificado no conhecimento do amor do Mestre Jesus, para que nós possamos distribuir isso, né? E dizer à criança, ao jovem, ao velho, ao sofredor, que Deus te vê e vê com profundidade, com olhos de pleno amor, porque Deus está dentro de nós, em nossa consciência. E assim, queridos irmãos, chegamos ao final do nosso estudo e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigada. Jesus querido, divino Mestre, amigo, irmão maior, que o teu olhar generoso de amor e de luz possa se estender sobre toda a humanidade sofredora, possa se estender sobre nós, sobre os nossos corações, que possa se estender sobre nossa mente e que possa dilatar dentro de nós os nossos olhos de ver, de entender que a nossa dor é igual à dor do irmão e que nós, ainda que caminhando sobre pedras que nos machucam, que nos dilaceram, podemos ainda assim dar as nossas mãos e ajudar a outros irmãos a caminhar. Obrigada, querido Mestre Jesus, por esses preciosos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.